Era para ser apenas o dia do divórcio. Mas, para Helena Duarte, grávida de 8 meses, aquele seria o dia em que tudo mudaria. Naquela manhã cinzenta em Lisboa, ela atravessou sozinha as portas frias do Tribunal de Família, enquanto o homem que jurou mal a preparava, no mesmo dia, o casamento com a amante. Miguel Faria sorria confiante. Acreditava que sairia dali livre, rico e vencedor. Helena, pelo contrário, não chorava. Não implorava. Não discutia. Ela sorria. Porque levava consigo um segredo que ninguém naquele tribunal imaginava, nem o marido, nem a mulher que estava prestes a ocupar o seu lugar. Fique comigo até ao fim desta história. Subscreva o canal agora, deixe o seu gosto, porque nos próximos minutos você vai descobrir como, no dia em que ele pensou ter vencido tudo, foi ela quem recuperou a dignidade, o poder e o futuro. Miguel Faria entrou no edifício do tribunal com o passo seguro de quem acredita ter tudo sob controle. O fato azul escuro estava impecável. O relógio suíço brilhava discretamente no pulso. Era a imagem perfeita de um homem que se via como vencedor. Para ele, aquele divórcio não passava de um último obstáculo burocrático antes de começar uma nova vida. Uma vida melhor. Sem responsabilidades. Sem uma esposa grávida a lembrar-lhe promessas antigas. Enquanto subia as escadas de mármore, Miguel já fazia contas na cabeça. A empresa continuaria a crescer. Os contratos estavam assinados. Os clientes confiavam nele. Helena ficaria com o apartamento modesto onde viviam e com o seu salário regular. Era mais do que suficiente, pensava ele, para uma mulher prestes a ser mãe. À sua frente, Inês Rocha caminhava com a cabeça erguida. Vestia um vestido elegante, demasiado caro para uma simples manhã de tribunal. Cada passo era uma afirmação silenciosa de vitória. Ela acreditava que, dentro de poucas horas, deixaria de ser a outra para se tornar oficialmente a esposa de um empresário de sucesso. Depois disto tudo, vamos almoçar fora, disse Inês, num tom leve, quase alegre. Quero brindar à nossa nova vida. Miguel sorriu. Não respondeu, mas concordou em silêncio. Quando entraram na sala de audiências, o ambiente mudou. O ar parecia mais pesado. O silêncio mais denso. Helena já estava sentada. O ventre arredondado denunciava a gravidez avançada. As mãos repousavam calmamente sobre o colo. Não havia lágrimas. Não havia tremores. Miguel estranhou isso. Esperava uma mulher abatida, cansada, talvez nervosa. Mas encontrou uma serenidade que o desconcertou por um breve instante. Rapidamente afastou esse pensamento. Convencera-se de que Helena apenas fingia força. O juiz entrou. A audiência começou. Os termos do divórcio foram lidos. Miguel confirmou, com voz firme, que desejava dissolver o casamento por mútuo acordo. Falou de diferenças irreconciliáveis e de novos caminhos. Inês observava tudo da primeira fila, com um sorriso contido. Quando chegou a vez de Helena, ela limitou-se a concordar. Poucas palavras. Nenhuma acusação. Aquilo tranquilizou Miguel. Tudo estava a correr exatamente como ele previra. Foi então que o advogado de Helena se levantou. Um homem discreto. Cabelo grisalho. Voz calma. Antes de procedermos às assinaturas finais, disse, há um ponto que precisa de ser esclarecido. Miguel franziu ligeiramente o sobrolho. Não estava à espera de surpresas. Trata-se de um esclarecimento patrimonial, continuou o advogado. A palavra patrimonial ecoou na sala. Miguel sentiu um pequeno aperto no peito. Nada de grave, disse a si próprio. Tudo estava definido há meses. A empresa era dele. Sempre fora. O advogado abriu uma pasta. Retirou alguns documentos. Refirma à Sociedade Atlântico Renovável Limitada. Registada em 2016. O coração de Miguel acelerou. Era a sua empresa. O seu orgulho. O centro da sua identidade. Segundo os registros oficiais, prosseguiu o advogado, o capital inicial da empresa foi integralmente subscrito pela Sra. Helena Duarte. O silêncio caiu como um peso. Inês deixou de sorrir. Miguel sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Isso é um erro, murmurou. Eu sempre administrei tudo.
O advogado manteve a calma. Administrar não é o mesmo que ser proprietário, respondeu. A gestão pertence ao senhor. A propriedade, não. Miguel olhou para Helena. Ela levantou os olhos pela primeira vez. O olhar era firme. Sem raiva. Sem triunfo. Apenas verdade. Nesse instante, Miguel percebeu que havia algo que nunca compreendera completamente durante o casamento. Enquanto ele se concentrava em parecer poderoso, Helena tratara de ser sólida. E o que ele julgava ser seu? Talvez nunca tivesse sido. A sessão foi interrompida por alguns minutos. Miguel permaneceu sentado, imóvel. Inês apertou-lhe o braço com força. Diz-me que isto é algum truque, sussurrou ela, com a voz já trêmula. Miguel não respondeu. Porque, pela primeira vez, não tinha a certeza de nada. E Helena, em silêncio, acariciou o ventre. Como se dissesse ao filho que estava prestes a nascer. Agora, começa a verdade. A pausa na audiência durou apenas alguns minutos, mas para Miguel Faria pareceu uma eternidade. Sentado na mesma cadeira, com as mãos entrelaçadas, ele tentava reorganizar os pensamentos. Não fazia sentido. Nunca fizera. Durante anos, fora ele quem assinara contratos, negociara com clientes, tomara decisões difíceis. Como podia não ser o dono da empresa? Inês permanecia ao seu lado, rígida, o olhar perdido. A confiança que exibira ao entrar no tribunal começava a rachar, como porcelana antiga. Miguel, murmurou ela, inclinando-se para ele. Isto é só um detalhe técnico, não é? Um papel mal explicado. Ele não respondeu. Porque, no fundo, já sabia que não era. A audiência recomeçou. O juiz voltou à sala. Os advogados retomaram os seus lugares. O advogado de Helena falou novamente, com voz firme, mas sem agressividade. Para que fique claro, disse, a empresa foi criada com capitais próprios da minha cliente, provenientes de bens anteriores ao casamento. Tudo devidamente declarado e registado. Miguel sentiu o estômago revirar-se. Lembrou-se vagamente daquela fase difícil, anos atrás. Quando o seu primeiro negócio falhara. Quando chegara à casa tarde, derrotado, a dizer que precisava recomeçar. Helena não fizera perguntas. Limitara-se a confiar. Agora percebia o preço dessa confiança. Isso significa, começou Miguel, com a voz baixa, que eu. Significa que o senhor é gerente, interrompeu o juiz, com neutralidade, mas não proprietário. A palavra caiu como um verdito. Inês levou a mão à boca. Os olhos encheram-se de pânico. Ela olhou para Miguel como se o estivesse a ver pela primeira vez. Não o homem elegante. Não o empresário confiante. Mas alguém frágil. Dependente. Disseste-me que tudo era teu, sussurrou, quase sem som. Disseste que tinhas construído tudo sozinho. Miguel tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Helena manteve-se em silêncio. Não havia necessidade de dizer nada. A verdade falava por si. O juiz anotou algo no processo e informou que o divórcio prosseguiria conforme previsto, com a questão patrimonial registada nos termos legais. Para Miguel, porém, nada prosseguia normalmente. Ao sair da sala para o corredor, Inês afastou-se dele alguns passos. Respirava de forma irregular. O rosto, antes cuidado, estava agora pálido. Espera, disse ele. Precisamos de falar. Ela virou-se de repente. Falar sobre o quê? Perguntou, com a voz já cortante. Sobre o facto de eu ter acreditado numa mentira. Miguel tentou segurar-lhe a mão. Ela afastou-se. Eu pensei que ia casar com um homem sólido, continuou ela. Com alguém que me pudesse dar segurança. Não com um empregado bem vestido. As palavras feriram mais do que qualquer acusação judicial. Miguel sentiu o peso da humilhação pública. Não apenas no tribunal. Mas ali, naquele corredor frio, onde passavam funcionários, advogados, estranhos. As coisas não são assim tão simples, tentou justificar-se. Eu sempre tratei da empresa. Tratar não é possuir, cortou Inês. E tu sabias disso? Ou devias saber? Ela afastou-se mais um pouco, encostando-se à parede. E agora? Perguntou,
quase a chorar. O que é que eu sou nesta história? Miguel não soube responder. Porque, naquele momento, ele próprio não sabia quem era. Do outro lado do corredor, Helena observava à distância. Não com satisfação, mas com uma serenidade triste. Ela não sentia alegria naquela queda. Sentia alívio. Alívio por, finalmente, a mentira ter acabado. O filho mexeu-se no ventre. Um movimento firme, decidido. Helena pousou a mão sobre a barriga. Pensou no futuro. Na estabilidade. Na verdade que queria ensinar. Enquanto isso, Miguel sentou-se num banco de madeira, a cabeça baixa. Tudo aquilo que julgara ser seu, poder, estatuto, segurança, desmoronava-se em silêncio. Inês permaneceu de pé, a alguns metros à frente, já distante. Não apenas fisicamente. A sessão ainda não tinha terminado. Mas, para eles, algo essencial já se perdera. E, naquele tribunal, onde tantos casamentos terminavam todos os dias, era a ilusão que acabava de morrer. A audiência terminou pouco depois do meio-dia. Os papéis ficaram para trás, mas o peso do que fora revelado acompanhou cada passo. Miguel saiu do tribunal em silêncio. Inês caminhava à frente, sem olhar para trás. Helena ficou alguns instantes a conversar com o advogado e com a mãe. Depois, seguiu sozinha até ao carro. Foi apenas à tarde, já em casa, que o telemóvel de Helena vibrou. Uma mensagem curta. Objetiva. Helena, precisamos de falar com urgência. Hoje. Marta Lopes. Marta era a contabilista da empresa. Mulher discreta. Quase invisível durante anos. Helena sentiu um aperto no peito. Desde a manhã no tribunal, sabia que aquela história ainda não tinha acabado. Encontraram-se no escritório no final da tarde. O espaço estava silencioso. As luzes frias realçavam a tensão no ar. Marta fechou a porta com cuidado. Antes de mais, disse, com voz baixa, quero que saiba que não fazia ideia de que a situação era esta. Se soubesse, teria agido mais cedo. Helena sentou-se. Apoiou as mãos no ventre. Esperou. Marta abriu uma pasta grossa, cheia de extratos bancários. Depois da audiência, decidi rever as contas com atenção, explicou. E encontrei irregularidades. Helena manteve o olhar firme. Que tipo de irregularidades? Marta respirou fundo. Transferências mensais da conta da empresa para uma conta pessoal. Sempre no mesmo dia. Sempre o mesmo valor. Helena sentiu o coração acelerar. Quanto? Perguntou, sem rodeios. Ao todo, cerca de 72 mil euros, nos últimos 8 meses. O número ecoou na sala. Helena fechou os olhos por um segundo. Não por surpresa, mas pela confirmação. A conta para onde foi o dinheiro, continuou Marta, hesitando, está em nome de Inês Rocha. O silêncio tornou-se pesado. Helena não levantou a voz. Não chorou. E os movimentos estão registados como quê? Perguntou. Despesas operacionais, custos de representação, adiantamentos. Mentiras arrumadas em colunas. Marta virou mais algumas páginas. Há mais. Um apartamento arrendado em nome da empresa, alegadamente para reuniões técnicas. Mas, engoliu em seco, não era usado para trabalho. Helena assentiu lentamente. Já sabia. Jantares caros. Viagens. Uma joalharia no Chiado. Tudo pago com dinheiro da empresa. Marta pousou as mãos sobre a mesa. Helena, isto é apropriação indevida. Legalmente, é crime. A palavra caiu com clareza. Crime. Helena levantou-se e caminhou até à janela. Lá fora, a cidade seguia a sua rotina. Gente a regressar do trabalho. Vidas normais. Pensou no bebê. No futuro. O que isso implica? Perguntou, sem se virar. Uma denúncia pode levar a pena de prisão, respondeu Marta. E a devolução integral do dinheiro, com juros e multas. Helena respirou fundo. Não era raiva o que sentia. Era lucidez.
Prepara um relatório completo, disse, finalmente. Datas, valores, tudo documentado. Marta assentiu. E muda todas as autorizações bancárias, continuou Helena. A partir de agora, qualquer movimento acima de 500 euros precisa da minha aprovação. Marta ergueu os olhos, surpresa. Tenha certeza? Helena virou-se. O olhar estava firme. Absoluta. Horas depois, Miguel estava no apartamento que partilhava com Inês. O ambiente era tenso. As contas espalhadas pela mesa já não pareciam insignificantes. O intercomunicador tocou. Encomenda urgente, disse uma voz. Minutos depois, Miguel segurava um envelope timbrado da contabilidade. Abriu-o com mãos trêmulas. Leu. E releu. Cada transferência. Cada valor. Cada data. Isto é um erro, murmurou. Inês aproximou-se. Leu por cima do ombro. O rosto perdeu a cor. Miguel, a voz dela falhou, isto é roubo. Ele sentou-se. Sentiu o chão desaparecer. Eu pensei que a empresa era nossa. Inês recuou um passo. Não era. Nunca foi. Nesse momento, o telemóvel de Miguel vibrou. Uma mensagem curta. Fala comigo amanhã às 9 horas. Precisamos de decidir o que vem a seguir. Era de Helena. Miguel olhou em volta. Para o apartamento. Para Inês. Para a vida que acreditara ter conquistado. E, pela primeira vez, compreendeu que não estava a perder apenas dinheiro. Estava a perder o controlo. E Helena, em silêncio, tinha acabado de virar o jogo. Naquela noite, Helena quase não dormiu. O corpo pedia descanso, mas a mente recusava-se a parar. O relatório da contabilista estava pousado na mesa da sala, aberto, iluminado apenas pelo candeeiro de pé. Números. Datas. Transferências. Cada linha era uma ferida aberta. Helena passou lentamente os dedos pela barriga. O bebê mexeu-se, como se sentisse o peso da decisão que a mãe carregava. Na manhã seguinte, Miguel chegou ao escritório 15 minutos antes da hora marcada. O rosto cansado. Os olhos fundos. Não trazia o fato caro. Nem o relógio vistoso. Parecia um homem mais velho do que realmente era. Helena já estava sentada quando ele entrou. Direita. Serena. Marta, a contabilista, aguardava discretamente num canto, pronta para sair se fosse necessário. Obrigado por teres vindo, disse Helena, sem levantar a voz. Miguel sentou-se devagar. Olhou para os documentos sobre a mesa. Não fingiu surpresa. Eu sei ao que vim, murmurou. Helena respirou fundo. Descobri tudo, disse. As transferências. O apartamento. As despesas. Miguel baixou a cabeça. Nunca pensei que chegasse a este ponto, respondeu. No início, achei que era temporário. Que ia repor o dinheiro. E depois? Perguntou Helena. Quando continuaste mês após mês? Miguel demorou a responder. Convenci-me de que não fazia mal. Que a empresa dava lucro. Que a voz falhou, que era meu também. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente. Mesmo que fosse, disse com firmeza, nunca tiveste o direito de sustentar outra mulher com dinheiro que não era teu. Muito menos enquanto eu trabalhava e esperava um filho teu. O silêncio caiu entre eles. Miguel apertou as mãos. Eu errei, disse, finalmente. Errei em tudo. Helena levantou-se. Caminhou até à janela. Ficou alguns segundos a olhar para a rua. Legalmente, começou, posso apresentar queixa. O relatório é claro. A lei também. Miguel sentiu um arrepio. Isso significaria, murmurou. Prisão, respondeu ela, sem rodeios. E a devolução do dinheiro, com penalizações. Ele fechou os olhos. Então faz, disse, num fio de voz. Eu mereço. Helena virou-se. O olhar não tinha ódio. Tinha cansaço. Não é tão simples, respondeu.
Miguel abriu os olhos, confuso. Não. Helena regressou à mesa. Sentou-se com cuidado. Tenho pensado no nosso filho, disse. No homem que ele vai conhecer como pai. No futuro que quer para ele. Miguel sentiu o coração apertar. Não quero que cresça a visitar o pai na prisão, continuou Helena. Nem a carregar uma vergonha que não escolheu. Marta pigarreou discretamente. Helena, disse, existe uma alternativa legal. Helena assentiu. Existe, confirmou. Um acordo. Miguel levantou o olhar, incrédulo. Um acordo. Continuas a trabalhar na empresa, explicou Helena. Mas o teu salário será reduzido durante alguns anos. A diferença servirá para devolver cada euro que retiraste. Miguel ficou em silêncio. Sem juros, acrescentou ela. Sem humilhações públicas. Mas com responsabilidade. Ele respirou fundo. E se eu aceitar? Não apresento queixa, respondeu Helena. Mas qualquer falha anula o acordo. Miguel passou a mão pelo rosto. Inês, murmurou. Ela não vai aceitar isso. Helena manteve o tom firme. Isso já não é um problema meu. Houve uma pausa longa. Miguel olhou em volta. Para o escritório. Para os papéis. Para a mulher que estava à sua frente. Por quê? Perguntou. Porque me dás esta hipótese? Helena pousou a mão sobre a barriga. Porque a vingança não constrói nada, respondeu. E porque um filho precisa de um pai que pague pelos erros, não de um pai destruído. Miguel engoliu em seco. Se eu aceitar, disse, posso continuar a ser pai. Helena olhou-o diretamente nos olhos. Isso vai depender do homem que escolheres ser a partir de agora. Marta colocou uma pasta sobre a mesa. Tens até amanhã para decidir, disse. Depois disso, seguimos pela via judicial. Miguel levantou-se devagar. Sentia-se derrotado. Mas, estranhamente, também aliviado. Ao sair, Helena ficou sozinha. Apoiou-se na cadeira. Respirou fundo. Sabia que aquela decisão não era fraqueza. Era força. E, naquele momento, escolheu a justiça. Não para o destruir, mas para proteger o que ainda podia ser salvo. Miguel saiu do escritório com a cabeça pesada. O acordo ainda não estava assinado, mas o prazo corria. 24 horas para escolher entre a prisão ou uma vida reduzida ao essencial. Quando chegou ao apartamento, encontrou Inês sentada no sofá, com o telemóvel nas mãos. O rosto estava tenso. Os olhos vermelhos denunciavam que já sabia. Ela ligou-me, disse Inês, sem rodeios. A contabilista. Disse que não vou ter acesso a mais nada. Miguel pousou as chaves sobre a mesa. Não respondeu de imediato. É verdade. Insistiu ela. Acabou-se o dinheiro. Ele assentiu lentamente. Acabou. Inês levantou-se de repente. Então e eu? Perguntou, com a voz a tremer. Como é que eu fico? Miguel olhou em volta. O apartamento já não parecia confortável. Parecia pequeno. Frágil. Vais ter de te adaptar, respondeu. Como todos nós. Ela soltou uma gargalhada curta, nervosa. Adaptar-me. Miguel, eu deixei o meu trabalho por ti. Eu acreditava numa vida que me prometeste. Miguel sentou-se. Passou as mãos pelo rosto. Eu também acreditei, murmurou. Mas estava errado. Inês aproximou-se. E o acordo? Perguntou. O que ela quer? Miguel hesitou. Quer que eu continue a trabalhar com um salário reduzido. Durante anos. O silêncio caiu como uma sentença. Durante anos. Repetiu ela. Isso significa que não vamos viajar. Não vamos ter nada do que sonhamos. Significa que vamos viver como pessoas normais, respondeu Miguel. Sem mentiras. Inês deu um passo atrás. Pessoas normais. A voz subiu. Eu não lutei para ser normal.
Lutei para sair da mediocridade. As palavras ficaram suspensas no ar. Miguel percebeu, naquele instante, algo que até então se recusara a ver. Inês não estava apaixonada por ele. Estava apaixonada pela vida que acreditava que ele lhe dava. Eu não posso viver assim, disse ela, por fim. Não posso. Miguel fechou os olhos. Então não vivas. Inês ficou imóvel. Não esperava aquela resposta. O que queres dizer? Miguel levantou-se com esforço. Quero dizer que não vou voltar atrás, disse. Vou assinar o acordo. E eu? Perguntou ela, quase num sussurro. Tu vais escolher o que fazer com a tua vida, respondeu ele. Como eu estou a tentar fazer com a minha. Inês pegou na mala. Não gritou. Não implorou. Enganaste-me, disse apenas. Miguel assentiu. Enganei-nos a todos. A porta fechou-se com um som seco. Miguel ficou sozinho. Na manhã seguinte, chegou cedo ao escritório. Helena já estava lá. O olhar dela encontrou o dele. Não havia surpresa. Tomaste uma decisão? Perguntou. Miguel respirou fundo. Sim. Sentou-se. Pegou na caneta. Leu o acordo uma última vez. Cada linha era clara. Justa. Dura. Assinou. Helena observou o gesto em silêncio. Quando ele terminou, recolheu os papéis. Cumpre o que assinaste, disse. Pelo teu filho. Miguel assentiu. Vou cumprir. Naquela tarde, saiu do escritório com um peso novo nos ombros. Mas também com algo diferente no peito. Não era esperança. Ainda não. Era responsabilidade. Inês tentou ligar-lhe nessa noite. Ele não atendeu. Tentou no dia seguinte. Ele não respondeu. Miguel mudou-se para um pequeno apartamento nos arredores. Simples. Limpo. Honesto. Começou a trabalhar mais cedo. A sair mais tarde. Sem queixas. Helena observava à distância. Não interferia. Não facilitava. Mas também não dificultava. O tempo passou devagar. Os meses ensinaram o que os discursos nunca ensinaram. Miguel aprendeu a viver com menos. A falar menos. A ouvir mais. E, numa tarde silenciosa, quando Helena sentiu as primeiras contrações, pegou no telefone. Chamou a mãe. Chamou o médico. E, depois de alguns segundos de hesitação, chamou Miguel. Porque, apesar de tudo, ele ainda era o pai. E a história ainda não tinha acabado. As contrações começaram de madrugada. Helena acordou com uma dor funda, diferente de todas as outras. Não entrou em pânico. Sentou-se na cama, respirou fundo e colocou a mão sobre o ventre. O bebê estava pronto. Telefonou primeiro à mãe. Depois ao médico. E só então, após alguns segundos de silêncio, ligou a Miguel. Ele atendeu ao primeiro toque. Estou a caminho, disse apenas. Quando Miguel chegou ao hospital, o céu ainda estava escuro. O cheiro a desinfetante misturava-se com o murmúrio baixo das enfermeiras. Ele caminhava devagar, como se cada passo fosse um pedido de permissão para estar ali. Helena estava deitada, pálida, mas serena. Ao vê-lo, não sorriu. Mas também não desviou o olhar. Obrigado por vires, disse ela, com esforço. Obrigado por me chamares, respondeu Miguel. As horas seguintes passaram num ritmo estranho. Rápido e lento ao mesmo tempo. Dor. Respiração. Silêncio. Miguel permaneceu ali, sem saber muito bem o que fazer. Segurou-lhe a mão quando ela permitiu. Afastou-se quando sentiu que devia. Não fez promessas. Não pediu perdão. Apenas esteve presente. Quando finalmente ouviram o choro forte do bebê, algo se quebrou dentro dele. Não de dor, mas de verdade. É um rapaz, anunciou a enfermeira. Miguel sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Helena fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia um brilho novo.
Não de vitória, mas de começo. Diego, murmurou. Vai chamar-se Diego. Miguel repetiu o nome em silêncio, como se estivesse a aprendê-lo pela primeira vez. Quando lhe colocaram o bebê nos braços, as mãos tremiam. Diego era pequeno, quente, vivo. Nesse instante, Miguel compreendeu algo que nunca tinha entendido antes. Tudo o resto, dinheiro, estatuto, imagem, era frágil. Aquilo não. Prometo que vou fazer melhor, disse, quase sem voz. Helena ouviu. Não respondeu. Porque as promessas, agora, teriam de ser provadas com tempo. Nos dias seguintes, Miguel manteve-se próximo. Não invadiu. Não exigiu. Ajudava quando era chamado. Saía quando percebia que era hora. Mudou fraldas. Trouxe café. Aprendeu a embalar o filho até ele adormecer. Inês tentou ligar. Ele não atendeu. Tentou enviar mensagens longas, cheias de acusações e nostalgia. Ele apagou-as. O passado já não tinha espaço ali. Quando Helena teve alta, Miguel ajudou-a a chegar a casa. O apartamento estava simples, preparado com cuidado. Antes de sair, Helena entregou-lhe um envelope. O que é isto? Perguntou. A morada do teu novo apartamento, respondeu ela. Paguei o depósito e o primeiro mês. Miguel ficou imóvel. Não precisavas. Preciso que sejas um pai estável, interrompeu Helena. Diego merece isso. Miguel sentiu o peso do gesto. Não era perdão. Era responsabilidade partilhada. Obrigado, disse, com a voz embargada. Não me agradeças, respondeu ela. Honra isto. Os meses passaram. Miguel cumpriu. Chegava cedo. Trabalhava em silêncio. Aceitava limites. Via Diego regularmente. Sempre a horas. Sempre presente. Inês desapareceu aos poucos. Primeiro as mensagens. Depois as tentativas. A vida sem luz não lhe interessava. Miguel não a procurou. Numa tarde tranquila, Helena observou Miguel brincar com Diego no tapete da sala. Sem poses. Sem exageros. Apenas um pai a aprender. Nesse momento, Helena sentiu algo que não esperava. Não era amor, mas respeito. E compreendeu que a maior justiça não tinha sido a humilhação. Tinha sido permitir que a verdade obrigasse cada um a escolher quem realmente era. Diego dormia tranquilo, ignorante de tudo o que fora perdido. E, pela primeira vez desde o divórcio, Helena acreditou que o futuro podia ser diferente. Não perfeito, mas honesto. Anos depois, a vida já não gritava. Falava baixo. Mas falava verdade. Helena caminhava ao lado do filho, agora crescido o suficiente para correr sozinho alguns passos à frente, rindo sem saber quantas batalhas tinham sido travadas antes do seu primeiro choro. Ela já não precisava provar nada a ninguém. Construiu a sua vida com firmeza, trabalho e dignidade. Miguel não voltou a ser o homem que fingiu ser um dia. Tornou-se algo mais difícil, um homem real. Sem atalhos. Sem máscaras. Cumpriu cada obrigação, pagou cada erro, aprendeu que responsabilidade pesa mas liberta. E Inês? A vida seguiu sem aplausos. Sem privilégios. Sem o luxo que nunca foi seu. Não houve vingança. Houve consequência. O tempo colocou cada um exatamente onde merecia estar. Helena nunca celebrou a queda de ninguém. Escolheu construir em silêncio. E foi esse silêncio que lhe devolveu a paz. Porque no fim, não é quem grita mais alto que vence. É quem permanece inteiro quando tudo desmorona. Esta história ensina-nos que a verdadeira justiça não humilha, educa. Que a vingança pode satisfazer por um instante, mas só a responsabilidade constrói um futuro. Helena mostrou que força não está em destruir quem nos feriu, mas em proteger aquilo que é mais valioso, a dignidade, os filhos, a consciência tranquila. Miguel aprendeu que não há sucesso construído sobre mentira que dure para sempre. E que pagar pelos próprios erros é doloroso, mas é o único caminho para voltar a merecer respeito.
E Inês lembra-nos de algo simples e duro. Quem tenta subir usando a queda dos outros, acaba sempre por cair sozinho. No fim, a vida não premia quem engana melhor. ¿Por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,